Tudo bem, gente? Pergunta, será que vale a pena ingressar com ação judicial contra algumas questões desse último concurso aí da PRF? Ficou na dúvida? Veja esse vídeo, só que antes aqui é a nossa vinheta inicial. Muito bem, gente. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Eu me chamo Leonardo Torres, sou advogado, sócio fundador aqui da Torres Esquiavo, advocacia especializada em concurso público. Muita gente perguntando, vale a pena judicializar? Vale a pena ingressar com mandado de segurança, enfim, ou com uma ação comum contra essas últimas questões, aliás, contra as questões desse último concurso aí da Polícia Rodoviária Federal? Resposta, depende muito de cada caso. Qual que é a regra? Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, Corte Máxima do Poder Judiciário. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário se intrometer em questão de concurso público. O Poder Judiciário não é banca examinadora. Então, por exemplo, um caso clássico, em relação àquele ponto, em relação àquela pergunta, a divergência doutrinária. Um doutrinador entende assim e outro entende assado. Nesse caso, eu adotei um doutrinador que a banca não adotou. Nesse caso, quero propor uma ação judicial e buscar a anulação da questão. Não terá como ação improcedente. Divergência doutrinária, o Poder Judiciário não se intromete. Agora, nós temos algumas exceções que são muito bem listadas pelo grande amigo Antônio Kozikowski, um grande nome do direito constitucional brasileiro, algumas situações excepcionais onde caberia sim, gente, em concurso público, a intervenção do Poder Judiciário. 3 exemplos. Matéria questionada na prova que não constou no edital. Se aquela questão versou sobre matéria que não estava no edital, é questão de ilegalidade, cabe sim anulação pelo Poder Judiciário. Tanto que a Sebrasp já se antecipou, ela conhece bem, já se antecipou e anulou algumas questões de direito constitucional que, por exemplo, versaram sobre estado de sítio, um tema que realmente não constou no edital. Legal. Uma outra situação excepcional onde caberia a intervenção judicial no concurso público e a consequente anulação da questão. Aquela resposta, ela contraria expressamente a lei ou a própria Constituição Federal. Então, um exemplo hipotético, uma questão de prova que afirmasse que a administração pública não está sujeita ao princípio da legalidade administrativa. Gente, questão errada, totalmente contrária à Constituição Federal, tanto que a própria Constituição Federal, ela no artigo 37 caput, é claro, afirmar que a administração pública sim está sujeita ao princípio da legalidade administrativa. Então, primeira exceção onde caberia intervenção judicial em concurso público. O tema não constou no edital e mesmo assim foi abordado em prova. A resposta é totalmente contrária à lei ou à própria Constituição. E também, gente, eu cito mais um exemplo, quando a própria pergunta é insuficiente. Ou seja, se a banca não conseguiu elaborar uma pergunta adequada, como que ela pode exigir que você dê uma resposta adequada? Então, nesse caso também, caberia a intervenção do Poder Judiciário. Eu cito um exemplo também de uma situação que foi marcante. Teve uma questão de matemática, gente, ciência exata, ou é aquilo ou não é aquilo, né? Enfim, não tem muita interpretação, não tem muita divergência. Teve uma questão de matemática que o candidato ele recorreu, o juiz ele anulou a questão e resolveu, gente, a questão na própria sentença. Então é uma questão teratológica também absurda, que nesse caso aí ensejou a intervenção do Poder Judiciário. Mas professor, mesmo assim, vale a pena, não vale? Gente, depende. Se o seu caso, especificamente falando aqui da prova da PRF, se encaixar em alguma das exceções onde cabe a intervenção judicial em concurso público, eu acho que vale a pena sim. E você tem que pensar no que você vai ganhar e não no que você vai perder. Vou ter que gastar grana com advogado, honorários, tempo. Pense no que você pode ganhar e não no que eventualmente você possa perder. Tá? Eu acho que vale a pena sim, lógico, desde que o seu caso se encaixe em alguma das situações excepcionais onde cabe a intervenção judicial em concursos públicos. Espero tê-los esclarecido, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!